Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História. Nós estamos estudando sobre os povos da Era Antiga e hoje vamos falar de uma das principais, um que deixaram os maiores legados para o mundo contemporâneo. Estamos falando da Grécia Antiga. Então, gente, essa aula sobre os gregos vai ser dividida em várias aulas. Primeiro vou falar das origens e algumas características relacionadas à economia, sociedade, a formação. E depois nós teremos uma aula para falar sobre Atenas e Esparta e também das guerras gregas e outra aula para falar da cultura e também do chamado período helenístico, que é a formação, a união de culturas diferentes. Então serão pelo menos 3 aulas para falar sobre a Grécia Antiga. Nessa primeira aula nós vamos falar de vários aspectos. Primeiro vamos localizar aqui os gregos no mapa, que é muito importante. Lembrando que aqui está a China, Índia, Mesopotâmia, os persas, o Egito, os romanos e aqui, ó, estão os gregos, tá vendo? Vem aqui, ó, os gregos. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Então os gregos estão bem aqui, ó, nessa parte, a parte sul da Europa, onde fica bem dentro do mar Mediterrâneo. Vamos ampliar o mapa para vocês visualizarem melhor. Então aqui, ó. A Grécia também é chamado de mão da Europa, uma mão de 4 dedos, uma mão que tivesse caído assim para baixo, uma mão com 4 dedos. Mas todo o território grego antigo, pega essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui pertencia à Grécia Antiga. Uma coisa importante, que se vocês observarem, é uma região onde tem inúmeras ilhas. Nessas ilhas, teremos muitas colônias, pequenas vilas. E com isso, vai permitir um fluxo muito grande de navios. E vai estabelecer também um comércio marítimo muito forte. Então essa região, chamada de Mar Egeu, tem muitas ilhas. E aqui vai estabelecer muitas colônias e o fluxo de navios para poder fazer comércio. Outra característica da região, essa região aqui, gente, é uma região bastante montanhosa. Essa região territorial ela é muito montanhosa, com algumas planícies internas, e assim, muitas cidades gregas vão se estabelecer bem próximo do mar para poder criar um porto e fazer o seu comércio marítimo. Ok? Uma coisa muito importante, os primeiros gregos que vão chegar na região, vão chegar por volta de 1000 anos antes de Cristo. E lá eles não eram chamados de gregos, eles eram chamados de helenos. Então, essa palavra Grécia e gregos foram criados pelos romanos quando dominaram a região. A região é chamada de Elat, e quem vivia na região de Elat eram chamados de helenos. Depois da conquista romana, lá para os anos 140 mais ou menos, aí haverá uma mudança no nome. Vai começar a ser denominado Grécia Antiga. Ok? A história grega é dividida em vários períodos. Deixa eu sair daqui. Então, começa o período pré-homérico. Nesse período, vai ser a chegada dos povos, que eu vou falar já, os povos que formaram a civilização grega. O período homérico, que eu vou falar também hoje, que é o da Guerra de Troia, ficou conhecido como a Guerra de Troia, e também a formação mesmo dos helenos. O arcaico, das principais cidades gregas, a formação das polis. O clássico, a rivalidade que vai existir entre Atenas e Esparta e as guerras gregas. E o helenístico, com a chegada da Macedônia. Então, eu devo começar a falar um pouquinho, quer dizer, eu vou falar hoje do pré-homérico, homérico e um pouquinho do arcaico. Na próxima aula, falar mais um pouquinho do período arcaico, clássico e o período helenístico. O período que começa para falar, o pré-homérico, é a chegada dos povos. E vários povos vão chegar na região. São povos denominados indo-europeus, vindo da Europa e também ali
bem próximo da divisa da Europa com a Ásia. São povos que ganham o nome de aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, olha só, os 4 principais povos que vão formar a sociedade grega são aqueus, jônios, eólios e dórios, povos indo-europeus, que vieram de várias partes da Europa e também ali da divisa da Europa com a Ásia. É uma coisa importante, aqueus, jônios e eólios serão os primeiros a chegar, vão criar as primeiras vilas. Vão ter muito contato com os egípcios, vão aprender sobre matemática, vão ter contato com os fenícios para aprender sobre a escrita e o comércio, até que chega um 4º povo dominador e conquistador, os dórios. Esse período é chamado a Era das Trevas na Grécia Antiga. Por quê? Os dórios chegaram com muita violência e dominando várias partes da região. Só que os dórios não conseguiram dominar toda a Grécia Antiga. Assim dominou um pedaço importante do território, que é esse aqui, ó, deixa eu mostrar no mapa. Os dórios dominaram essa parte aqui, ó, importante do território, criando a cidade de Esparta. Já aqueus, eólios e jônios se estabeleceram em outras partes da Grécia Antiga. E os dórios conquistadores dominaram a região chamada do Peloponeso. A história da Grécia Antiga é muitas vezes contada de forma mitológica, devido aos grandes livros do escritor grego chamado de Homero. Homero entrou na história por ser um escritor que ele relatou uma guerra que aconteceu mesmo, que foi a Guerra de Troia. Só que uma coisa importante, Homero ele era cego. Ele, quando era jovem, enxergava, ele viu o que aconteceu com a Guerra de Troia e quando ficou velho, relatou para os seus discípulos. E daí nasceram 2 grandes livros, a Ilíada e a Odisseia. São 2 livros que contam de forma factual e mitológica de como surgiu a civilização grega. Contando rapidamente, para não me estender muito, a história da Guerra de Troia, quem tiver interesse no livro, tem livros resumidos, que o livro original ele é enorme, tem versões resumidas, e também tem os filmes, o filme Troia e o Odisseu, que está no cinema agora. A Guerra de Troia, contada de forma mitológica, conta a história de que Paris e seu irmão Heitor eram 2 troianos, e no caso de Paris, que quando ele nasceu, e quando as crianças nasciam, eram levados para um oráculo, que fosse feiticeiras, para tentar prever o futuro, e de Paris, o futuro foi revelado de forma trágica, dizendo que aquele bebê, se continuasse vivendo em Troia, ia trazer a destruição para a Troia. E o seu pai, o rei de Troia, teve que se livrar do bebê, mas ele não matou. A criança cresceu, conheceu vários deuses gregos, por isso que a história foi contada de forma mitológica, e os deuses, de alguma forma, conduziram ele de volta para Troia, dizendo que o grande amor da vida dele estaria em Troia. Ele chega em Troia, o seu pai o reconhece, o seu pai o transforma em príncipe de Troia, tenta dizer que ele não vai trazer a guerra, mas a paz. E tenta mostrar para o povo de Troia que queria fazer uma negociação de paz com os gregos. Mas quando ele chega na Grécia, ele conhece Helena, onde se apaixona. E Helena foge com ele para Troia. Assim os gregos consideram ele um traidor e manda todos os seus guerreiros, entre eles Aquiles, que era o guerreiro mais forte dos gregos, e Odisseu, que é chamado de Ulisses, um grande estrategista. Eles conseguem invadir Troia através do cavalo de Troia, uma grande armadilha, e conseguem conquistar a cidade e trazer de volta Helena para a Grécia. E assim Troia é destruída. A versão da Guerra de Troia, que está no primeiro livro, a Ilíada, conta de forma mitológica, mas também de forma trágica, a destruição de Troia. E o segundo livro conta a história de Ulisses, Odisseu, que sobreviveu à Guerra de Troia. Ele acaba confrontando os deuses, acaba ficando perdido no mar durante anos, até conseguir retornar à cidade e retornar para sua casa, onde vários rivais estavam tentando roubar sua casa e sua esposa, e consegue se vingar disso. Então, a história, contada por Homero, ele narra aspectos importantes da cultura da Grécia Antiga, mas envolvendo também personagens da mitologia e das crenças
dos gregos. A sociedade. Como era organizada a sociedade na Grécia Antiga? Uma coisa importante é a gente destacar a diferença entre homens e mulheres. É uma sociedade patriarcal, quer dizer, o homem tem o poder da liderança, de tomar de decisões, excluindo as mulheres desse papel. Então é uma sociedade patriarcal. E no caso, os homens, como eles podiam tomar decisões importantes na sociedade, eles eram considerados cidadãos. A partir dos 18 anos, o que é um cidadão? É aquele que tem uma participação política. É aquele que vai ajudar a organizar a cidade, criar leis importantes para a cidade. E eles eram detentores de direitos, de privilégios. E podiam ter propriedades e também deveriam pagar impostos. As mulheres, livres ou não tinham direitos, não podiam participar da vida política e sempre deveriam obedecer ao homem. As mais pobres tinham que trabalhar para sobreviver. Também haviam muitos estrangeiros, comerciantes, como era uma cidade marítima, muitos comerciantes iam para trocar mercadorias, e também havia a questão da escravidão, que poderia ser feita de 3 formas: prisioneiros de guerra, pessoas endividadas e também criminosos, que cometiam crimes na cidade e se transformavam em escravos. O escravo endividado ele ficava sendo escravo de forma temporária, até conseguir pagar sua dívida. Agora, prisioneiros de guerra e criminosos, muitos eram escravizados de forma eternamente e faziam o serviço mais pesado da cidade, limpeza pública e também nas grandes construções da cidade. A economia. Gente, a economia grega, como é uma cidade, isso aqui, deixa aqui para cima. Como é uma cidade portuária, uma cidade litorânea, então a gente vai ver que o foco era o comércio marítimo. Então o foco era o comércio marítimo. Eles produziam, de forma agrícola, vários tipos de quê? De alimentos, principalmente o trigo, a azeitona e a uva, e vendiam nesse comércio marítimo com outros povos. Também se destacaram no artesanato de cerâmicas e tecidos. E eles criaram um tipo de comércio utilizando as moedas, que é o famoso dracma, a moeda da Grécia Antiga. Então, a economia grega, eles produziam na agricultura e no artesanato produtos que eram comercializados nos seus portos ou por vias marítimas. A organização da cidade, das polis gregas. Uma coisa muito importante. As cidades gregas, gente, ganham esse nome de polis, porque quer dizer cidades independentes. São cidades-estados, cidades independentes. Cada cidade podia ter seu próprio governo. Nós vamos ver também, principalmente na aula, sobre o período arcaico e clássico, que nasceram várias cidades, entre elas Atenas, vai ser a capital, Atenas é a capital da Grécia, Esparta, grande rival de Atenas. Teremos também Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos. E, lógico, a cidade que eu mais gosto, Coríntios, porque vai dar origem a um nome chamado de Coríntios. Então, gente, cada cidade dessa tinha sua liberdade para criar o seu tipo de sistema político. Então, você vai ter, em algumas cidades, um rei, então você tem um reino, outras, uma ditadura, um ditador com plenos poderes para poder governar, e também a democracia, com participação do povo. Muitas cidades gregas vão adotar o modelo de democracia, que vai nascer na cidade de Atenas. Outras, temos modelos, por exemplo, de uma oligarquia. Um grupo poderoso, mais poderoso, governava. No caso de Esparta, uma oligarquia militar. Os militares governavam e escolhiam um rei entre os militares. Então, cada cidade grega, que recebeu o nome de polis, eram cidades independentes. Podia ter o seu modelo, o seu formato de governo. Lembrando que muitas civilizações antigas formaram impérios. O império, você tem um imperador, uma capital. Uma cidade capital que domina todo o território. É o caso dos romanos, por exemplo. Os romanos montaram um imenso império com a capital em Roma. Mas dentro do império,
você tinha milhares de vilas, milhares de cidades, mas com uma capital, só um podia governar. Os assírios vão fazer isso também com o Império Babilônico. Mas você vai ver muitas civilizações antigas que vão ter cidades-estados. Fenícios, gregos, a Mesopotâmia, num período onde cada cidade tinha o seu próprio governante. E o modelo da cidade grega, gente, o modelo das polis gregas, tinha um modelo que é dividido da seguinte forma. Você sempre tem um centro da cidade, o centro aqui, ó, fortificado. Esse centro fortificado geralmente ficava em destaque, no caso de Atenas, no alto de uma colina, e esse centro fortificado era chamado de Acrópole, uma cidade fortificada. Então, aqui, ó, cidade fortificada. Fortificada com grandes muros para proteger o centro. E nesse centro você tinha os palácios governamentais e também dos governantes que moravam lá, e também os templos religiosos. Então a Acrópole, que é o centro da cidade, você vai encontrar o quê? Os palácios governamentais e também os templos religiosos. Depois da Acrópole, nós temos, deixa eu pegar aqui, dois, que é chamado de Ágora. O Ágora, muita gente chama de praça pública, mas também a parte pública, onde ficava a moradia e o comércio da cidade. Os comerciantes, de repente. Então, o Ágora é a praça pública, onde morava a população em geral. O Ágora, geralmente, tinha sempre isso no meio da praça pública. O povo, de repente, está chegando na cidade. Fala, onde fica a praça pública? O Ágora. Você tem o quê? Um obelisco. O obelisco, gente, é simplesmente um ponto bem alto, uma construção bem alta, formada de poste, em destaque, para o povo ver de longe, onde era a praça pública, onde geralmente tinha um comércio. No caso, várias cidades do planeta têm um poste bem alto. São Paulo tem um, Buenos Aires também tem, Washington também tem, entre outras. Então, o Ágora é a parte pública, onde fica a praça pública. O 3, o porto. A maioria das cidades gregas eram litorâneas. E a zona rural, onde ficavam somente os camponeses para produzir alimentos, agricultura. Ok? Então essa é a organização da cidade grega. Tranquilos? Pessoal, nessa primeira aula, então, eu mostrei um pouquinho da organização e vamos fazer aqui uma questão sobre a origem dos gregos. 1. A formação da Grécia Antiga foi resultado da ocupação da Península Balcânica por diferentes povos indo-europeus, como aqueus, jônios, eólios e dórios, entre aproximadamente 2000 a 1100 a.C. Esses grupos contribuíram para a organização política, social e cultural dos gregos. O relevo montanhoso e a grande quantidade de ilhas favoreceram o surgimento de comunidades independentes, conhecidas como cidades-estados, as polis gregas. A respeito disso, vamos julgar os itens em certo ou errado. A civilização grega teve origem na ocupação da Península Balcânica por diferentes povos indo-europeus, como aqueus, jônios, eólios e dórios. Isso está correto, certinho. Lembrando que primeiro chegaram aqueus, jônios e eólios, estabeleceram as primeiras vilas, depois chegaram um povo conquistador, chamado de dórios, foi chamado do período da Era do Terror, onde eles conquistaram a região, boa parte da região da Grécia, que é a região do Peloponeso, e lá se estabeleceram e criaram a cidade de Esparta. Ok? Bem, o relevo montanhoso da Grécia favoreceu a formação de um Estado unificado desde o início da sua história, com uma única capital política. Errado. Não estamos falando dos romanos, estamos falando dos gregos. Vários povos chegaram, se estabeleceram e cada um, com o tempo, criou sua própria cidade-estado, cidade independente. Ok? C. A localização da Grécia, com numerosas ilhas, extensa costa marítima, incentivou o desenvolvimento da navegação e do comércio entre os povos gregos. Certíssimo. Os gregos, na sua economia, se destacaram principalmente pelo comércio marítimo e a navegação entre as ilhas. D. As primeiras comunidades gregas deram origem às polis, cidades-estados independentes, que possuem governo, leis e costumes próprios. Certíssimo. Isso é uma das principais características da história da Grécia Antiga. Ok, gente? Então, galerinha,
Nessa primeira aula, nós vimos principalmente sobre a origem e algumas características que fazem de forma geral da Grécia Antiga, os helenos. Na próxima aula, vou dar destaque sobre as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta, e também as grandes guerras gregas, para depois te falar do período helenístico. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.